resultado pode parecer meio irrisório, mas há que frisar que no Concelho de Vila do Bispo há cerca de 4.200 pessoas inscritas para votar. Na hora de somar, Paula Freitas, de 61 anos, candidata pelo PST aqui no Concelho, conquistou a Câmara sem maioria absoluta por apenas 44 votos, tornando um pouco menos rosa o distrito de Faro. O PS vencia em Vila do Bispo desde 2009. Olá Paula, daqui a pouco vou perguntar-lhe se os seus alunos de Físico-Química já têm saudades suas, mas queria lhe perguntar, em primeiro lugar, como é que surge na política ou como é que a política surge na sua vida? Olha, a política surgiu há muitos anos atrás, em 90, na década de 90 e tal, em que um senhor independente, tal como eu, que tinha um amor imenso pelo Concelho, me desafiou, era próximo, era meu amigo, me desafiou a entrar na Assembleia Municipal. Não estava de todo nas minhas perspectivas, a política não havia mesmo perspectivas de fazer parte. Estava na casa dos 30, para aí, 30, 30, 40 talvez. Sei, olha, 90 e tais. Devia ser. Como é que ele se lembrou de si? Oh Paula, vamos lá. Porque eu era professora, o senhor era um pintor autodidata, ofereceu-me um quadro. Portanto, havia ali uma pessoa que tinha estado na África do Sul, que veio residir em Budens, mas que já na altura ele estava no Executivo. E disse-me que a Assembleia Municipal precisava de um refresh, que eram aquelas pessoas mais envelhecidas, e que eu seria a pessoa que podia trazer uma lufada de ar fresco. E eu disse, mas eu não percebo nada de política, não percebo do funcionamento de órgãos. Mas mexeu consigo a ideia? Não, ele convenceu-me por aquele positivismo, por ser interventiva. E eu achei que sim, também não podia estar à margem de emitir opiniões. Porque é que não emitir as opiniões no lugar próprio? Mas disse-lhe, a minha vida familiar, os filhos, não tenho muito tempo à política, coloco-me lá para baixo, assim, para a lista, num lugar. Naquela altura ganharam com maioria absoluta, eu era a sétima, fui eleita. Qual é que era o partido? Era uma coligação independente? Não era o PSD, PPD-PSD. Fiquei em sétimo lugar. Depois, o cabeça de lista, na altura, convidou-me para fazer parte da mesa. E eu disse, está a subir depressa demais. Não havia perspectiva de nada e de repente eu já estava na mesa. Acabei por perceber que nós podíamos ter alguma influência no sítio onde nós moramos e eu acedi. Mas lembra-se da primeira vez que sentiu que tinha essa influência? Alguma decisão, alguma intervenção? Quando sentiu isso pela primeira vez? Eu vou-lhe dizer, passou só por uma parte, em que eu fazia as atas. E as atas naquela altura faziam-se em papel. E eu tinha que escrever as atas em que os deputados da Assembleia Municipal queriam tudo escrito. E eu disse, isto não pode ser assim. Isto humanamente é impossível. Eu levava fins de semana a fazer as atas de uma reunião para a outra. Ficava sem braço. E então disse, não, isto temos que adotar outro processo em que as pessoas têm que dizer o que é para ficar em ata. E eu mudei essa dinâmica, claro que sabe que as mudanças nunca são com muito de ânimo leve. Houve uma resistência, mas adaptaram-se. Foi um ambiente bom, foi onde eu percebi como é que funcionava estes órgãos, em que aspecto é que havia intervenção. E depois, não sei, por a minha maneira de ser, que eu também sou assim muito espontânea, convidaram-me para fazer parte do Executivo nas eleições seguintes. Portanto, eu fui a número 3. Não houve maioria. Ou seja, eu não fui eleita. Mas isso só a conta das atas? Não, depois, é assim... Tomava algumas decisões, participava em algumas decisões? Sim, participava nas decisões. E as pessoas vão conhecendo, exatamente, as pessoas foram conhecendo, perceberam que eu poderia, até a nível da parte educacional e até, eu acho que muito pelo meu espírito aberto e de socializar com toda a gente e de me dar bem com toda a gente, porque eu consegui fazer ali a ligação e o Presidente da Assembleia também, porque era uma pessoa que criou ali algum equilíbrio entre as diferentes fações que lá estavam, porque havia sempre aquela dinâmica ríspida, e ele conseguiu criar ali a dinâmica, eu também entrei nessa onda, por assim dizer. E a Paula a seguir é convidada para o Executivo? Para ser o número 3. Certo. Não fui eleita, portanto ganharam só 2, mas o senhor que me convidou, portanto que era o número 2, o vereador, já na altura, ele reformou-se nos entretantos e eu subi. Portanto, eu não fiz o mandato completo, mas fiz mais de metade do mandato. E digo-lhe, eu gostei.
Não vou ser... Como número 2 era o quê? Vice-presidente? Depois passei a ser vice-presidente e vereador. Tinha imensos pelouros, desde a abertura de concursos, de obras... Mas não estava na escola nessa altura? Não, saí da escola, sim, não saí da escola. Isso mexeu consigo? Sim, porque nós ficamos sempre, mesmo agora está a mexer. Ou seja, estas 2 semanas entre o meu processo eleitoral e o tomar posse, eu tenho assegurado, ou seja, domingo foram as eleições e eu na segunda-feira estava na escola. Porque a falta de professores, o pensar que os miúdos não vão ter professor, eu não sou muito de faltar, sou muito de ser assíduo e estar sempre presente. Mexeu um bocadinho, mas tenho estado com a direção e penso que conseguimos já assegurar a minha substituição. Já vou mais leve. Já vai mais leve, mas voltamos àquela história, gostou? Gostei porque... A Paula percebe nessa altura que é bom participar na vida das pessoas, tomar decisões. Exatamente. Apesar de, provavelmente, começaram a chatear, entre aspas, no sentido... Não. Paula, porque é que decidiu assim, não decidiu de outra maneira? Não. Nós tínhamos ali uma oposição, porque eram 3 pessoas, mas a pessoa que estava a liderar, que na altura foi quem me levou, portanto, para a política eu posso dizer que o engenheiro Gilberto Viegas, foi aqui candidato muito tempo, foi presidente da Câmara muito tempo, eu acho que posso dizer que ele foi o meu mentor, portanto, o rigor, o planeamento, o pensar o Conselho no seu todo, foi essa dinâmica que me deu. Só que eu, no meio disto tudo, eu era mãe de uma criança pequenina, portanto, eu já tinha 2 filhos, e era mãe, e era incompatível. Portanto, nós ao nos dedicarmos à causa pública, são 365 dias por ano, 24 horas por dia. E eu estava a sentir que não estava a ser a mãe que eu queria ser. Porque eu sempre disse que há um papel que eu sei na minha vida, é ser mãe. Isso como vice-presidente? Vice-presidente, vereadora, e depois era uma dinâmica os dois de muito trabalho. Mas na altura a escola é B23, portanto o segundo e terceiro ciclo não estava entregue à Câmara, estava os jardins de infância e o primeiro ciclo. Eu na altura fizemos uma intervenção em todas as escolas, no espaço exterior, melhorar os espaços, as escolas, e eu senti-me realizada e pensei, eu posso contribuir, e mesmo na dinâmica do ambiente urbano, das águas, do recolho do lixo, fui aprendendo. Mas a pauta, mas é essa história, ou seja, percebeu que tinha -se dedicar à sua filha. Neste caso, ao meu menino mais, que eu tinha uma filha, porque eu vou-lhe explicar. O meu curso não é professora, eu fui estudar, nasci, fui criada aqui, depois fui estudar para Lisboa. E tirei a Engenharia Química, e isto é típico, eu costumo dizer isto aos miúdos. Eu adorava matemática, era a minha disciplina preferida, mas eu tive uma professora de secundário que me dizia, matemática é para ser professora. E eu dizia, eu acho que não quero ser professora. E então fui para a Engenharia Química, porque era outra área que eu gostava de Química. Só que eu tive a minha filha no meio do curso. E percebi que eu não queria criar a minha filha em Lisboa. Foi um ponto assente, aquela vida, disse, não, eu volto à minha terra e vou experimentar a dar aulas. Era demasiado a correr a vida. Era, sim. Então voltei para a Vila do Bispo, dediquei-me ao ensino, dei aulas do primeiro ano em Lagos, depois fiquei aqui, eu estou aqui há 32 anos. E gosto de dar aulas e penso que os miúdos também gostam, porque eu senti isso das famílias e dos miúdos. Então, a senhora, na altura, foi segunda secretária da Assembleia Municipal de Vila do Bispo entre 97 e 2001, foi vice-presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo de 2002 a 2005, foi vereadora nos últimos 4 anos. O que é que ainda a motiva no poder local? Hoje, a senhora conquista a Câmara, finalmente, é presidente de Câmara. O que é que a motiva no poder local? É decidir ou o poder também lhe traz alguma espécie de recompensa interior? Não, o poder não. É a capacidade de ver mudança, é a capacidade de ver que nós podemos atuar no território, junto das pessoas, que temos aqui, neste caso, um poder, entre aspas, que não é nada intrínseco a nós, mas sim aberto aos outros. Portanto, isso é o que eu sinto que faz a diferença. É mais de civismo e não de poder em si. Nós temos essa capacidade de ação cívica, interagir com as pessoas, intervir no território, dar melhores condições à população. Foi essa a motivação. Não tem maioria absoluta, não vai ser pois fácil. Não vai ser fácil, mas olha, eu costumo dizer, se eu tiver a oposição que eu fui, não há problemas em governar, porque havendo bom senso e tendo todos a mesma motivação, que é o melhor para o Conselho, não acredito que seja difícil governar. E, portanto, estou na disposição de governar sem maioria, acredito que sou uma pessoa forte, que consigo. Quando estive, na altura, na Câmara, também não tínhamos maioria, vai-se gerindo processo a processo, e essa capacidade de gerir e de as pessoas perceberem que nós estamos a atuar e que nós estamos a mudar o Conselho, eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Uma das suas promessas eleitorais, provavelmente a primeira, que sempre destacou, e a senhora é professora,
é a renovação do parque escolar. Sim. Isso tem muito a ver com o seu lado profissional, daquilo que traz da escola? Tem a ver com isso? Também, mas nós sabemos que as crianças e os jovens são o futuro de um concelho. E isto é um concelho que muita especificidade, que se nós não fixarmos os jovens, não conseguirmos, nós acabamos de ter uma população envelhecida, são serviços. Eu não queria que Vila do Bispo fosse um concelho de turismo, do entra-sai, de nos procurarem para o ambiente que nós temos, queria mais. Há 61 anos, 3 filhos, 3 netos, a senhora é natural de Vila do Bispo. Que Algarve é este onde a Paula cresceu? É um Algarve diferente, não é o Algarve das massas, é o Algarve da qualidade de vida, é um Algarve que é bom viver. Nós não temos as temperaturas deste lado, que nós temos do outro lado do Algarve. Mais ventoso, mas também nos traz características próprias. Nós temos praias lindíssimas, temos qualidade de vida, não há o problema de ir aos supermercados e as filas e o trânsito. Neste momento já está um bocadinho diferente, porque nós já temos alguma dificuldade. Antigamente, facilmente, nós saíamos de Vila do Bispo, porque os serviços, como seja hipermercados, que não existia. Eu recordo-me que as minhas colegas, quando vinham para a escola, tinha carro e dizia, é a vez de irmos ao supermercado, íamos a Portimão, ao supermercado, às compras, porque não isso havia. Há quantos anos? Já há uns anos valentes, não é? Pois nem o meu filho tem 25 anos, não, havia Portimão, porque era mais barato na altura. Nem a Lagos havia nada? Não, só havíamos, era caro também, havia um supermercado mais caro e nós fazíamos isto, eu levava as minhas colegas no carro, isto já à volta dos 30 anos, por aí. Neste momento nós já temos, pronto, as pessoas vai evoluindo, o concelho vai evoluindo, mas depois não temos a resposta que neste momento deveríamos já ter. Em que os jovens para a ocupação dos tempos livres. Ou seja, já tem supermercados, mas ainda falta muito. Mas falta a parte do desporto, em que temos o desporto que a minha filha fazia, o desporto que os meus netos fazem. Uma senhora ali no mercado municipal dizia-nos isso, que conhece pessoas que tiveram que sair daqui para ir para outros sítios porque não tinham coisas básicas como as atividades para as crianças. Eu vou-lhe dizer isso está-se a passar e foi a resposta que eu fiz a mim própria há 4 anos, foi o que é que os meus netos têm de diferente que os meus filhos não tiveram? E a resposta foi igual, as coisas são iguais. Mas se a senhora não consegue fixar pessoas aqui, como é que pode trazer essas atividades? Também temos de ter estruturas, porque nós não temos um pavilhão gimnodesportivo. Faria toda a diferença. Enquanto outros concelhos já estão a pensar na piscina, nós ainda estamos a pensar no pavilhão gimnodesportivo. Ou seja, as atividades fazem-se ao ar livre. A minha filha fez karatê porque era o que existia na altura. Entrou no surf porque era o mar. Mas nós queremos mais. E se tivermos um pavilhão gimnodesportivo, os miúdos podem escolher se querem handball, se querem basquetebol, se querem outras atividades. E isso não temos, isso angustia-me e é muito por aí. Portanto, nós falamos, as escolas não estão em condições, não há habitação, mas se nós não começarmos a resolver, os fatores estão todos intrínsecos uns aos outros, interligados, e portanto, quando se vai resolver um, estamos a dar um passo na resolução do outro, e essa a minha intenção é tentar resolver essas situações em que os casais jovens queiram ter os filhos e residir aqui, porque há solução. Portanto, não tem que ir para o exterior. Eu vejo para a minha filha, para os miúdos fazerem natação, ela tem que se dirigir a Lagos. E eu, por hábito, quando a acompanho, costumo dizer, olha, estamos em Vila do Bispo, porque são tantas as pessoas de Vila do Bispo que acaba São tantas que vão para lá. Para Lagos, como as pessoas mais idosas, na prática do bem-estar, que também fazem atividades na piscina, que aqui não temos e que fazia falta. Foi bom crescer em Vila do Bispo. Aqui temos, é Vila do Bispo, mas provavelmente se fosse o concelho de Sagres seria mais adequado, não ferindo obviamente quem vive em Vila do Bispo. Estou a dizer pela dimensão do que é Sagres em comparação com Vila do Bispo. Não. Mas foi bom crescer aqui? Foi. Eu cresci num ambiente, para lhe dizer, esta escola não existia, aquele edifício não existia, isto eram hortas. E nós tivemos uma liberdade e uma segurança, portanto, as nossas brincadeiras faziam-se na rua.
que já não se passa. Os miúdos estão muito fechados em casa e faz falta os miúdos a socializar, os miúdos a brincarem, correrem, a ver essa liberdade que eu a tive. Eu posso dizer que fui privilegiada, eu e as pessoas da minha idade, porque nós sabíamos que às 7 horas tínhamos que ir para casa, ou às 4 horas tínhamos que ir lanchar. Também cumpríamos, porque se não cumpríssemos havia sempre alguém a observar. Olha, já lanchaste, porque isto era uma aldeia. Isto é bem diferente, sim. As pessoas... Eu penso que existe segurança, é um concelho seguro. Não vou afirmar que não é, porque é um concelho seguro. Mas também não havia o trânsito que há agora. Não havia, como vimos, aquela enchente ali à volta da Fortaleza, e já estamos em outubro, não é? Exatamente, o turismo não era como é agora, é muito mais procurado, mas é isso que nós também pretendemos, é que haja investimento para também as pessoas que nos procuram não entrem e não saem no mesmo dia. É o que acontece com o visitar o pôr do sol. Chegar ao farol, as pessoas vão ver o pôr do sol, porque é uma marca, é idílico ver o pôr do sol no farol, mas depois veem o pôr do sol e regressam. Portanto, e há que criar condições para as pessoas vêm para cá, almoçam em Sagres, vão ver o pôr do sol, termina o dia. Tem que haver essa procura, tem que haver essa resposta, uma motivação para cá chegar e parar, não ser entrar e sair. Curiosamente, tem a Fortaleza de Sagres, o valor patrimonial, o valor turístico que ela tem, não tem a pressão do Sotavento, Algarvio, é muito procurado. Ou seja, é bom por um lado, porque tem procura, mas não a procura do Sotavento, mas também não tem a riqueza financeira que tem. Mas acaba por, o que fica na Fortaleza. Não é? Os transportes, os autocarros, os turistas vêm em transporte, vão ver a Fortaleza. Não se distribui para o resto do concelho. E regressam. É mais muito centrado em Sagres. Neste momento estamos a ter uma procura muito, muito grande pelo turismo natureza. Portanto, se reparar, e esta é a altura ideal, existem muitos caminhantes, as rotas, acaba por dar uma dinâmica, mas também são pessoas que ficam um dia, porque querem fazer esta rota e depois procuram outro dia, e não são pessoas que em termos da economia, roda muito à volta do... Então, o que é que falta para também não virem todos de uma vez, como acontece com as enchentes, provavelmente Albufeira? Acho que a senhora também não quer muito esse tipo de turismo. E não vem. Isso nós estamos. Mas o que é que falta um bocadinho mais? Para que tudo não fique na Fortaleza de Sagres, como a senhora dizia? Tem que haver investimento, tem que as pessoas perceber que este é um outro Algarve, em termos de investimento, até da própria hotelaria, e as pessoas percebam que podem ter aqui outra qualidade para fazer prática de outras atividades que não têm noutro concelho. Quem quer vir descansar, apesar de ser ventoso. Por isso é que nós temos um turista diferente, não é o turista que vem com os pacotes e como a Albufeira e vem com o pacote completo e diverte-se e faz a asneira, que neste momento já se está a virar contra a Albufeira, e isso nós não temos. Mas também temos que captar mais as pessoas que não entram e não saem no mesmo dia. Portanto, isso temos que ter essa capacidade. Mas também não tem a riqueza da Quarteira, não tem a riqueza de Valdelobo, não tem essa... Exatamente, mas eu penso que há possibilidades de fazer isso. Mas neste momento, a economia tem que entrosar uma na outra, mas a parte de criar as condições para quem cá vive é prioridade. E depois, na sequência, virá o resto. Porque é uma Câmara pequena, também não tem um orçamento que nós... Cerca de 5.500 municípios, creio eu, à volta disso. Sim, agora aumentou, portanto, os últimos censos estavam à volta disso, agora os valores que fizeram do último levantamento já passou ali os 6.000, mas de qualquer maneira é um valor baixo, e isso também nos traz alguns condicionantes, porque nós não podemos aumentar os perímetros urbanos, não aumentando a população. É isso que a senhora estava a dizer, ou seja, mesmo que queira construir aqui, apesar de parecer, para aumentar os perímetros urbanos, apesar de parecer que há muito espaço, não há. Não, porque os condicionantes do Parque Natural, da Rede Natura, da Reserva Ecológica, da Reserva Agrícola, portanto são todos estes condicionantes que esbarram, que as pessoas têm intenção, porque há... Mas, por um lado, também transformam o Concelho de Vila do Bispo nessa atratividade turística. Diferente, sim, mas também não me chocava, porque nós temos, por exemplo, eu falo, os meus pais tinham terrenos, porque eram terrenos agrícolas, isto era o celeiro do Algarve, isto eram hortas, na altura, e qualquer um de nós herdou um terreno em que esse terreno, neste momento, nós não fazemos a horta, que havia a agricultura de subsistência, que já não é... E também não pode construir?
E ao mesmo tempo não se pode construir, portanto, e há ali esse colidir e há determinadas zonas que não seria chocante. Ninguém está a falar de Albufeira, ninguém está a falar de Praia da Rocha, não é? Arranha-céus, porque isso nunca seria possível em Vila do Bispo, mas pelo menos criar condições para as pessoas fazerem a sua habitação. Parabéns. Obrigada, também, muito obrigada. Sim, eu adorei que tivesse acontecido assim. Olha, fico feliz, ainda bem. Paula, que papel é que ainda sobra o Algarve, para além do turismo, para além de ser o local onde boa parte do país repousa as toalhas em agosto? O Algarve não pode ser só turismo, efetivamente. Nós temos uma costa, então, Sagres tem uma costa riquíssima, a qualidade dos produtos do mar são espetaculares, têm fama internacionalmente. Nós sabemos que... Eles disseram-nos no mercado que até exportam. Exatamente. Nós temos peixe, grandes restaurantes por aí fora, no estrangeiro, em que dizem especificamente é peixe de Sagres, da Lota de Sagres. Nós temos... razão especial? Tem a ver com as águas? Tem a ver com as águas, com as correntes, sim, porque nós, esta junção das correntes, a água é muito mexida, também cria o alimento para o peixe e dá-lhe um sabor único e que não existe no outro Algarve. Ainda conseguimos não estar com a aquacultura, apesar de já ser uma forma que neste momento está em cima da mesa, até para dar resposta ao aumento de população, mas nós ainda conseguimos garantir peixe de qualidade. Mas como é que o Algarve rompe esse estigma, por assim dizer? Como é que pode romper esse estigma? A pesca, já me disse que é uma das Tem que ser apoiada, porque nós temos a sardinha, não é só quando eu falo a sardinha em si, todo o peixe tem qualidade. E nós temos que... tem que haver, por parte de quem nos governa, essa preocupação e essa atenção. Porque também se não houver essa atenção, porque na altura da Comunidade Europeia, muitos barcos para serem adaptados às novas condições, houve que abater barcos, houve que diminuir ali a própria agricultura e não podemos esquecer da agricultura. Outro polo que eu penso que, então, o nosso Algarve, e não só, é a parte de investigação. Nós temos as faculdades muito direcionadas para Lisboa e Porto, mas nós temos aqui esta... Mas eu creio que até já há exemplos que acabam por vir ao de cima, não é? Sim, mesmo. E temos, porque podemos ter, não só pensar na faculdade FAR, mas até o próprio curso da Biologia Marinha e tudo o que é relacionado com o mar, mas isto ser um polo de investigação e, por que não, no futuro, não fazermos aqui uma área em que haja mesmo um polo como é em Portimão, nas outras áreas, e aqui a nível das atividades relacionadas com o mar e não só, porque temos aqui um riquíssimo património a nível do mar que há que explorar e potenciar cursos nessa área, e pode ser uma forma de ser o outro Algarve, mas um Algarve que tem distinção. Não só para a qualidade de vida que permite às pessoas, mas também as pessoas... Que tem a toalha na praia. Tem a toalha na praia, mas até para viver em que as pessoas têm uma resposta diferente daquilo que a grande cidade tem, em que não temos fábricas, mas temos, porque não há agricultura, nós temos aqui muita gente com pastorícia, ajudar esses agricultores, esses pequenos pastores, porque ainda há, e não deixar perder. O que foi no passado, não deixar perder. Se lhe correr bem, se tudo lhe correr bem, até daqui a 12 anos, a Paula vai olhar para trás, que Algarve, que Concelho de Vila do Bispo é que gostava de deixar, ou pelo menos daqui a 20 anos, quando olhassem para algum sítio, alguma obra especial, aquela foi a Paula que fez? Como eu lhe estou a dizer, as escolas acima de tudo. As escolas acima de tudo. Dizer, não quero ter uma escola com o meu nome, não quero, mas quero que digam... Quer ficar já aqui bem ensinado e isso bem frisado. Não quero uma escola com o meu nome, eu não sou ligada a essas coisas, porque há muito esse intuito de fazer uma obra e ficar com o nome, não. Eu quero que digam, a Paula pensou, a Paula melhorou as escolas, a Paula melhorou a qualidade de vida de quem cá vive, a habitação, até os próprios espaços urbanos, as redes viárias, em que se sinta vontade de dizer, eu gosto de viver em Vila do Bispo.
no fundo é dar um futuro a Vila do Bispo. Eu gostaria que Vila do Bispo não tivesse a marca do que as cidades têm, mas que dissesse, houve uma mudança, houve uma evolução, houve um futuro diferente em Vila do Bispo. Era nesse sentido que eu gostaria de ser recordada. Paula, muito obrigado. Muito obrigada eu. Obrigada.